Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, é um prazer estar aqui na rádio do Faissalville, Goiânia, Brasil, Igreja de Cristo Faissalville. Quem vos fala é pastor Cristóvão, pastor da Igreja de Cristo, sob a liderança do pastor Verlaine, nosso pastor amado. Estou aqui com o Marquinhos, esse irmão querido. Os irmãos sabem que esse programa é feito em 2 idiomas, inglês e português, porque nós temos a pretensão de alcançar as nações. E esses dias eu tive o privilégio de um pastor sul-africano, que é meu amigo. Ele pegou o material no nosso canal do YouTube, das pregações. Se você não sabe, nós temos um canal no YouTube com todas as pregações. E esse pastor vai divulgar esse trabalho na África do Sul. Ele está aprendendo português, inclusive, mas tem um canal também em inglês. Então nós já estamos na África do Sul nas mãos do pastor Sidney, que é esse pastor amigo e querido. Deus seja louvado, porque esse trabalho está alcançando as nações em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouquinho deste incidente na Europa, tão terrível em Paris. Paris é a cidade que mais recebe turistas no mundo. Paris é uma cidade linda. E o que ocorreu lá é realmente uma agressão a toda a humanidade. Então eu estou publicamente repudiando, como cristão, como pastor, como cidadão, como ser humano, o que ocorreu naquela nação. Aquilo é um absurdo. Ninguém tem o direito de fazer o que os muçulmanos fizeram ali. Mas, se você pegar os meus programas de quase um ano atrás, eu tenho falado exaustivamente sobre isso. Eu falei que o ISIS, quando ele começou, se ele não fosse contido, ele se tornaria a maior ameaça ao mundo ocidental, desde o nazismo, desde Adolf Hitler. Muitos acharam que eu estava exagerando. Está aí o evento em Paris para provar que eu estava certo. Infelizmente, como eu gostaria de ter estado errado naquele momento. E eu estava certo. Eu disse que você não combate fundamentalismo islâmico sem fundamentalismo cristão. E a Europa, há várias décadas, talvez desde o iluminismo, ela já tem tentado destruir o cristianismo na sua essência, tem abandonado a fé dos seus antepassados, e isso abriu margem para que uma nova religião surgisse. Eu já falei nesse programa. Você não substitui Deus do coração do homem com outra coisa senão Deus. Mesmo seja um Deus distorcido, mesmo seja um falso Deus, alguma coisa ligada ao abstrato, alguma coisa ligada ao etéreo, alguma coisa ligada ao religioso, vai tomar o lugar de Deus. E o islamismo está tomando o lugar de Deus no coração do homem. No coração do homem europeu, somente do jovem europeu. Esses dias eu fiquei chocado. Uma moça linda, branca dos olhos claros, dinamarquesa, só porque foi na Dinamarca, eu sei que foi na Escandinávia. Ela matou a própria mãe, isso com 15 anos, para fugir com o namorado, que era ligado ao ISIS, para poder lutar na Síria. A mãe não permitia, ela foi lá e matou a mãe e queria fugir com o namorado para a Síria. Você vê a foto da moça, você cai para trás, porque a moça é linda, caucasiana, branca do olho claro, namorando um rapaz ligado ao ISIS, matou a mãe para poder fugir com o rapaz e combater na Síria. Quer dizer, é um absurdo. Mas o que é isso? É o que o Olavo de Carvalho compara, é o aço, que é o islamismo, contra a geleia, que é essa doutrina inconsistente do relativismo, do secularismo, do agnosticismo. O aço vai cortar a geleia. Então, amado, eu vou falar uma coisa muito dura, mas é a verdade, e eu estou aqui para dizer a verdade. A Europa não tem nenhuma chance, nenhuma, se ela não voltar às suas origens cristãs, se ela não abraçar a fé cristã, ela não tem nenhuma chance. Eu vou dar um exemplo. O ISIS afirma que tem 4.000 pessoas infiltradas entre os refugiados sírios e que são terroristas. Não sei se você sabe, as bombas que explodiram em Paris, foram 8, salvo engano, ao todo, todos eram homens-bomba, que se explodiram, próximo ao estádio onde estava ocorrendo o jogo da França com a Alemanha. São 4.000 segundo o ISIS. Eu acho que é muito mais. Eu acho que isso é contra-informação. Mas vamos supor que sejam apenas 4.000. Você precisa de pelo menos 10 agentes de segurança para cada um, para poder vigiá-los. São 40.000 agentes de segurança. Não tem país no mundo com estrutura para fazer um negócio desse, nem os Estados Unidos. Então, na verdade, é uma luta quase perdida. Desculpa a franqueza. Infelizmente, é muito triste dizer isso, porque eu me compadeço do povo europeu que está morrendo de fome espiritualmente e não sabe disso. Não é abraçando o Arco do Triunfo, não é abraçando a Torre Eiffel, não é entoando a La Marseillaise, que eles vão vencer o islamismo, não. Até porque o islamismo está dentro das suas cidades já. Guetos inteiros, bairros inteiros dominados.
que nem a polícia tem coragem de entrar lá dentro. Isso já ocorre na Europa inteira, nas grandes cidades. Então, na verdade, essa luta é uma luta perdida se não tiver Deus, se não tiver cristianismo. Porque você precisa criar uma contracultura consistente, fundamentalista, como é o islamismo, para combater o próprio islamismo. Só que a Europa não está disposta a fazer isso. Então, infelizmente, nós veremos, eu faço com muita tristeza, nós veremos outros incidentes como de domingo em Paris, talvez em Washington, talvez em Londres, talvez em Roma. Nós veremos, infelizmente. Pela questão física, nós temos aproximadamente, a estimativa é que existam em torno de 250 milhões de jihadistas no mundo, que é 1/4 dos muçulmanos são jihadistas, estão dispostos a morrer pela causa muçulmana. Então são 250 milhões de pessoas para serem vigiadas, o que é impossível, porque qualquer especialista em segurança afirma que você precisa de 10 pessoas por terrorista para vigiá-los. Se nós temos 250 milhões de terroristas em potencial, eu precisaria de 2,5 bilhões de pessoas para vigiá-los. Isso é impossível. Então é uma luta quase perdida. O que você pode tentar fazer é reverter. Talvez por 1 ou 2 gerações tentar buscar a reversão disso. Como? Evangelizando, fortalecendo o cristianismo, a importância da igreja, coisas que nenhum país do mundo está disposto a fazer. Muito menos na era Obama. Lembrando que Obama é muçulmano. Lembrando que Obama se omitiu em relação a ISIS. Lembrando que Obama desativou bases na Europa, bases militares. Como é que um homem desse vai se aliar à França ou a qualquer outro país para deter o ISIS? Isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer. Então, amados, que nós oremos pelo europeu. Porque muito sofrimento ainda está por vir, infelizmente. É muito triste dizer isso, não quero ser anúncio da catástrofe, mas é a verdade. A Europa vai pagar um preço muito alto pelo secularismo, pelo agnosticismo e por ter lançado sua juventude na ignorância espiritual. E agora a juventude europeia é presa fácil para o ISIS, é presa fácil para a Irmandade Muçulmana, é presa fácil para os evangelistas muçulmanos, porque ela não tem onde se apoiar, porque ela não foi educada dentro da região, não conhece o cristianismo, não tem como se opor. Está aí o resultado. Não sei se você sabe, os terroristas que participaram do atentado em Paris, muitos eram franceses, convertidos ao islamismo, que tem ocorrido muito na Europa. Então, se não houver uma reversão do processo culturalmente, através da religião, e não vai ser o catolicismo que vai fazer isso, não há chance para a Europa. A Europa em poucos anos se tornará muçulmana, o que será um desastre para a humanidade. Com todo respeito à religião muçulmana, mas é uma religião anacrônica. Eles estão vivendo o século VII até hoje. Nós estamos no século 21 para o 22, eles estão no século VII, com as mesmas práticas. É impossível. Eles não aceitam assimilação. Onde eles chegam, eles querem dominar a cultura existente. Eles não são assimiláveis. Essa é a verdade. Doa quem doer. O Brasil está construindo uma embaixada, uma mesquita em Brasília para receber a Palestina, que nem Estado é. Então é uma ilegalidade o que a União está fazendo. Aí você imagina o sujeito do Hamas pratica um atentado a uma sinagoga em Brasília, corre para dentro da embaixada e ninguém pega ele, porque ele é território palestino. Olha o contrassenso do negócio desse. O marxismo não é um problema que nós temos, não, infelizmente. Nós temos o islamismo, que usa estratégias marxistas para também alcançar seus objetivos. Então vamos abrir os olhos. É cosmovisão cristã. Abrange várias áreas. O islamismo é um adversário que nós temos, o marxismo é um adversário que nós temos, o esquerdismo brasileiro é um adversário que nós temos, o gaysismo é um adversário que nós temos vários adversários. E nós temos que estar conscientes de todos esses planos que se interagem para nos destruir. Quais são os 3 grandes inimigos? O cristianismo, Israel, que é uma democracia do Oriente Médio, e o nacionalismo americano. São os 3 pilares que sustentam o Ocidente, que já estão ruindo. Então que Deus realmente tenha misericórdia, não só do povo europeu, mas de nós todos, porque nós também sentiremos as consequências dessa tragédia na Europa. Que Deus tenha misericórdia. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.